O último assunto desta série é o chamado ministerial do mestre. É interessante como algumas traduções, algumas versões da Bíblia chamam o mestre de doutor. Muito obrigado por isso, né? Porque eu atuo nesse dom ministerial, mas eu não tenho essa vaidade, né? Essa preocupação de ser tratado dessa forma. Mas espero que você seja abençoado também quando estivermos agora falando a respeito das habilidades do mestre, aquele que foi incumbido pelo Senhor de transmitir as coisas com clareza. E esta é uma das funções mais nobres do chamado ministerial do mestre. Veja bem, muitas vezes o pastor também incorpora o chamado do mestre. Isto acontece com muita frequência, principalmente nos rebanhos menores, nas congregações menores, aonde o número de membros é mais reduzido. Então, com frequência, não existem ou deixam de existir ou não são reconhecidos homens e mulheres com esse chamado, o chamado de mestre, o chamado do ensino. Portanto, muitas vezes é o pastor quem faz esse trabalho, o trabalho de ensinar. E Deus tem ungido pessoas, pastores, com este chamado de mestre, capazes de superar esta dificuldade que pode ser momentânea. Se aquele rebanho cresce, se outras pessoas vão se incorporando à membresia de uma igreja, sem dúvida alguma, vão surgir os diversos dons ministeriais operando através das pessoas mais diversas ali dentro do rebanho. Eu queria pontuar isso, queria destacar isso, porque é muito frequente que seja o pastor também o mestre do rebanho. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que este mestre que opera neste dom ministerial, que está referido no capítulo 4, verso 11 de Efésios, ele não se confunde com aquele professor da escola, a escola bíblica dominical. Não é este. Aquele professor da escola bíblica dominical pode até ser um mestre, pode até ter sido chamado neste ofício, com estas características, com este propósito, mas as duas coisas não se confundem, porque o chamado ministerial do mestre, ele é este chamado que está relacionado com o envio para ensinar, que o apóstolo Paulo menciona, como eu já disse, no capítulo 4 da carta aos Efésios. E como trabalha um mestre? Para que serve o mestre? Primeiro, antes de falar sobre como trabalha um mestre, eu diria que o mestre ele deve crescer buscando a revelação do Senhor. Não estou falando aqui do conhecimento intelectivo, do conhecimento intelectual. Todas estas coisas são importantes para que o trabalho do mestre possa se desenvolver com mais facilidade. No entanto, as habilidades, os equipamentos espirituais de um mestre, eles são conferidos pelo Senhor. É neste ponto que o mestre, ao se reconhecer como tal, como mestre, ele deve traçar a diferenciação entre o seu chamado para o ensino do chamado dos outros ministros. Não se confundem. O mestre pode ser um profeta, pode ser um apóstolo. Aliás, eu já disse que o apóstolo Paulo também era um mestre. Então, as habilidades de uma e de outra, de um e de outro chamado, podem estar concentrados numa pessoa só, menos. Não existem ministros que concentrem em si os 5 dons. Não existem. O único a concentrar todas esses chamados foi o Senhor Jesus. Não vamos esquecer disso. Por essa razão, é preciso que você preste muita atenção àquilo que o Senhor está dizendo no seu coração, está dizendo ao seu espírito. O que é que o mestre deve fazer? Deve compreender. Veja bem, eu quero repetir aquilo que já disse no outro vídeo. O profeta Oséias disse: o meu povo, ele estava falando em nome de Deus, o meu povo está sendo destruído por lhe faltar o
conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento cultural? Claro que não. É o conhecimento da vontade de Deus, do coração de Deus. É a disposição para cumprir aquilo que o Senhor espera que os seus filhos cumpram. Ora, como vamos cumprir uma exigência do Senhor se não sabemos sequer que exigências são essas? Se não conhecemos o coração de Deus, como vamos fazer a sua vontade? É tempo perdido e é muitas vezes um esforço que não vale nada. Sem conhecimento prévio da vontade de Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós criaremos igrejas débeis, frágeis. E é aí que entra o trabalho do mestre. Fortalecer, dar um alicerce mais forte, mais seguro ao ambiente eclesiástico, ao ambiente congregacional. Fazer com que as pessoas, ao receberem as mensagens que vêm do púlpito, possam entender claramente o que está sendo dito. O pastor, quando sobe no púlpito, quando começa a ministrar, quando faz as suas pregações, as suas proclamações, ele espera que o seu auditório seja capaz de compreender a sua linguagem, a linguagem que ele está operando e transmitindo. No entanto, se as pessoas permanecem na ignorância, eles vão sair do culto, vão voltar para casa do mesmo jeito que chegaram. Muitas vezes só um milagre é capaz de superar essa dificuldade. Mas um dos milagres feitos pelo Mestre é transmitir e fazer com que o rebanho possa se tornar edificado, se tornar seguro. E o apóstolo Paulo, ele diz isso lá no texto da carta aos Efésios, capítulo 4, ele diz que as pessoas correm sempre o risco, apesar de serem crentes, serem batizadas no Espírito Santo, serem pessoas honestas, serem fiéis nos propósitos do Senhor, muitas vezes por falta de conhecimento, elas podem assimilar ensinos errados. E a responsabilidade do mestre com relação ao ensino errado é muito grande. Se você for, por exemplo, consultar a carta do apóstolo Pedro a respeito de falsos mestres, você vai ver que a punição é muito severa para o mestre, para o falso mestre, para aquele que se aproveita da confiança do rebanho para transmitir ensinamentos que levam à perdição, ensinamentos enganosos, ensinamentos que destroem a capacidade, a segurança do crente. O principal atributo do mestre é ensinar a verdade, não qualquer verdade, mas a verdade do Senhor, do Espírito do Senhor. Ele é quem nos conduz a toda a verdade. O Senhor Jesus já tinha nos advertido disto, não é? Portanto, um mestre tem uma responsabilidade muito grande na edificação do corpo de Cristo, porque ele não pode ensinar qualquer coisa, ele não pode transmitir qualquer coisa. E para que ele transmita a verdade, ele precisa conhecer a verdade previamente. Ele precisa ter, além de uma transformação prévia do seu coração, um novo nascimento, ele não pode ser um falso crente, do contrário, ele será um falso mestre. Então, para transmitir a verdade, o mestre precisa ter passado por uma lavagem no seu coração, uma lavagem espiritual, capaz de tirar fora os erros, os enganos, os equívocos e entregar uma mensagem fiel para o rebanho do seu pastor. O mestre, se ele não é pastor, ele está submetido à autoridade do governante da igreja, que é o pastor. O mestre não pode abrir mão disso, porque tudo que ele ensina está debaixo da supervisão pastoral. Tudo que ele ensina está debaixo da fidelidade à palavra de Deus. Veja como é importante esse ofício. Ele visa trazer não novidades teológicas, ele visa trazer aquilo que o Senhor quer que você saiba. Fazer ou realizar o trabalho do mestre é algo que deve produzir resultados, mas resultados
palpáveis, resultados que se revelam através do crescimento espiritual da igreja. O mestre não pode transmitir qualquer coisa, não pode se envaidecer, ele não pode maltratar os seus alunos, aqueles que aprendem com ele. O mestre deve considerar sempre o resultado, como se o próprio Cristo, que é o mestre por excelência, estivesse ali presente. O Senhor Jesus jamais ensinaria ou se utilizaria de mentiras para ensinar o seu povo. E o mestre não pode se afastar disso. Ele precisa ser muito cauteloso, cuidadoso e simples no seu ensinamento, muito claro. Então, clareza é algo que pontua o ofício do mestre. E você, como crente, não deve se aproximar de falsos mestres. Tenha cuidado, porque a palavra lhe diz como um bom mestre opera. Seja abençoado com o trabalho, com o ofício de todos esses chamados, desses dons ministeriais. A partir do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e, finalmente, do mestre. Eles existem para te abençoar e fazer com que você, como um crente aqui neste planeta, você possa fazer jus ao seu galardão quando o Senhor te chamar. Faça isso. Cuidado. Nunca se aproprie de conhecimento que não está autenticado pelas Escrituras. Você pode fazer isso. Você pode ficar atento a essas coisas, porque elas são importantes para o seu crescimento, para a sua edificação e para a edificação completa e plena do corpo de Cristo. E eu diria também, pediria que você, ao ver esses vídeos, clicasse aí embaixo e nos ajudasse a transmitir esta palavra, esta mensagem a muito mais pessoas, nos ajudando a fazer o crescimento deste canal. Seja abençoado na prática da palavra. Qual é o livro que o senhor utilizou como referência? Esse aqui? É. Qual o nome? Ministério? Os Dons do Ministério. De quem? Kenneth Hagin.